Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: "Você é o Filho de Deus!" Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Para que Jesus nasceu? É o que temos aprendido no capítulo 4 de Lucas. Neste trecho que lemos hoje, aprendemos a respeito da missão de Jesus. No mesmo dia em que expulsou o demônio daquele homem na sinagoga, Jesus vai até a casa de Pedro e descobre que a sogra de Pedro estava muito doente. Então ele cura aquela mulher. Não só isso, muitos ouvem falar que ele estava naquela casa e vão até ele, tanto doentes quanto endemoniados. Jesus os cura e liberta, como havia dito que veio fazer no início desse trecho. De madrugada, bem cedo, Jesus sai daquela casa e vai para um lugar deserto para ficar sozinho. Mas as multidões não permitem e o alcançam. Elas não querem deixar Jesus ir embora. Aquelas pessoas queriam o mestre dos milagres entre elas. Mas Jesus diz que não veio apenas para isso. A sua maior missão era anunciar o evangelho do reino de Deus em todas as cidades. Evangelho significa boas notícias. E conforme que lemos no versículo 18, foi isso que Jesus veio anunciar. E que boas notícias são essas? Tem a ver com o reino de Deus. Deus tem um reino perfeito e eterno, um reino de igualdade e justiça, onde Ele é o rei e os homens são seus súditos. E as boas notícias do Evangelho têm a ver sobre como os homens podem fazer parte desse reino e se ver livres daquilo que os oprime nesta vida. E segundo Lucas, esse Evangelho é sobre o nascimento, a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus ao céu. Todas essas coisas foram feitas para que pudéssemos ser resgatados de nossos pecados e de tudo que nos escraviza. Foi para isso que Jesus nasceu e morreu. Portanto, para Jesus, o resgate aos perdidos não é feito por milagres terrenos, mas acontece através do Evangelho. E essa é a lição principal desse trecho. Para Jesus, o resgate aos perdidos não é feito por milagres terrenos, mas através do Evangelho. Sim, Jesus realizava milagres, mas não era essa a sua missão principal. Ele fazia isso por misericórdia dos necessitados e para apontar para como será o reino de Deus. Vai ser um local onde os homens não sofrerão mais debaixo de nenhuma opressão. Então, se o alvo de Jesus não eram os milagres, o nosso interesse por ele também não deve ser somente este. Deve estar além dos milagres. E qual deve ser o nosso foco? Nós deveríamos nos aproximar de Jesus para ouvir o que ele tem a dizer, o evangelho do reino de Deus, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Anunciar o resgate aos perdidos por meio de sua obra na cruz. Da mesma forma, então, nossa missão deve ser a mesma de Jesus. Deveríamos ir atrás das pessoas para dizê-las como podem ser resgatadas de tudo que as oprime por meio do Evangelho. Jesus nasceu, queridos. E o que isso tem a ver conosco? O que tem a ver com você? Jesus nasceu porque estávamos perdidos e o Natal nos lembra dessa verdade. Então, a verdadeira festa do Natal é celebrada apenas pelos que reconhecem que estavam perdidos e que foram resgatados pelo Evangelho. Para quem nunca experimentou isso, o Natal não passa de um feriado, onde as pessoas comem e bebem bastante e trocam presentes uns com os outros. Mas como os milagres, isso não passa de coisas terrenas e passageiras, e quem vive em busca apenas dessas coisas não passa de alguém infeliz. O que aprendemos nesse trecho que estudamos durante esses dias é que Jesus veio para salvar os perdidos, que o recebem e ouvem suas palavras. Jesus veio para salvar os perdidos, que o recebem e ouvem suas palavras.
Feliz de verdade é quem reconhece que está perdido e ouve o que Jesus tem a dizer, ouve o Evangelho. Porque diferente dos deuses gregos, Jesus não oprime ou subjuga os homens a seu bel prazer. Pelo contrário, conforme ele mesmo irá dizer no capítulo 19, versículo 10 desse livro, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O único e verdadeiro Filho de Deus, o Rei dos Reis, deu sua vida em troca dos homens, para libertá-los de sua escravidão e torná-los seus súditos em seu reino eterno. É para esta mensagem que o Natal aponta. Jesus veio salvar os perdidos, que o recebem e ouvem suas palavras. Que essa seja a sua reflexão, não só nesse dia, mas durante o próximo ano inteiro. Lembrando por que Jesus nasceu. E aí, você se reconhece como perdido? Você já o recebeu e já ouviu as suas palavras? Você crê no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus? Pense bem, muito bem, sobre isso.